Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. É de conhecimento que a agricultura, em especial a agricultura irrigada, tem passado por um profundo processo de transformação tecnológica. No contexto nacional, existe um conjunto de fatores que são favoráveis ao seu desenvolvimento, por exemplo, recursos humanos formados e com bom conhecimento básico, indústria competitiva e de alta tecnologia, leis de recursos hídricos consolidadas, Lei da Política Nacional de Irrigação, a 12.787/2013 aprovada, tecnologia disponível e legislação ambiental clara. Por outro lado, existem ainda alguns fatores que são desfavoráveis ao seu crescimento, dentre os quais se destacam: recursos humanos com pouca visão estratégica de negócios, debilidade institucional, ingerência política, controle ambiental excessivo, prevalência da visão de obra sobre as demais etapas dos processos públicos de irrigação e falta de regulamentação da lei de irrigação. O crescimento da irrigação não pode mais ser fundamentado apenas no aumento do uso de recursos hídricos. O crescimento desejado e possível é cada vez mais dependente dos ganhos de eficiência nos sistemas já existentes. Um dos desafios da agricultura irrigada é a promoção do irrigar com qualidade. Isto quer dizer que deve ser buscado continuamente uma elevada eficiência e produtividade de uso das águas. O engenheiro agrônomo Lineu Neiva Rodrigues participou como palestrante no 2º Seminário Tendências do Agronegócio, organizado pelo Sebrae e pela nossa parceira Irriganor. Segundo ele, os primeiros passos é diagnosticar o quanto possuímos de água e quanto utilizamos, nos mais diversos fins. De água a gente utiliza no Brasil. Se a gente pegar a vazão, todos os rios brasileiros, é em torno aí de 280 mil metros cúbicos por segundo. E a vazão demandada para todos os usos, não é só irrigação não, todos os usos. O que a gente utiliza de água no Brasil é menos de 1% da nossa água. A gente utiliza menos de 1%. Gente, nós temos que fazer muito melhor uso desse recurso, que é estratégico economicamente para o desenvolvimento do país. Não se consegue pensar numa nação desenvolvida que não tenha uma estratégia de recursos hídricos de produção de alimentos. É impossível isso. A gente que anda muito aí para fora, todo o país sério tem uma estratégia séria de água e alimento. Então a gente usa 0,9%, 1% da nossa água. Aí o pessoal comenta, mas doutor Lineu, essa água está lá no Amazonas e tem pouca gente. Então a gente tira a Amazonas fora, vamos deixar a Amazonas fora. Se tirando a Amazonas fora, nós vamos utilizar aí menos de 5% todos os usos, pensando só na irrigação, que é a principal usuária, 2,6%, menos de 3% da água, tirando o Amazonas fora. Usamos muito pouco esse recurso valioso nosso. Aqui eu não quero criar uma cultura de desperdício de água. Eu quero trazer uma mensagem que a gente precisa utilizar esse recurso melhor e fazer com que esse recurso produza valor econômico e bem-estar social para as comunidades rurais e para o Brasil de maneira geral. E quanto de água a agricultura irrigada utiliza? Se a gente pegar aí os números globais, eles falam em torno aí de 70% da água para a agricultura. Os países em desenvolvimento, em torno de 82% da água é para a agricultura. Gente, por favor, 82% das águas outorgadas. Não é 82% de toda a água disponível no planeta. Eu mostrei para vocês, nós temos muita água. É 82%, 70% daquilo que é outorgado, que é utilizado. Isso é uma mensagem importante. Isso aqui é um valor médio, tá? Isso aqui seria um tema de uma outra palestra, mas a mensagem é o seguinte: esse número é variável de região para região. Eu estava dando uma palestra no Amazonas, lá em Belém, e a pessoa me questionando a irrigação. Eu falei com ele, mas vocês não têm irrigação, é problema de irrigação. A Amazônia tem menos de 15% da área irrigada. Tem muita água. É porque a pessoa ouve na mídia, tem um problema em São Paulo, ela leva para a agricultura, leva para o Amazonas. Então existe essa falta de informação e é isso que nós temos que fazer melhor. Trabalhar na informação qualificada para a sociedade. Esse valor é médio, ele é muito variável de região para região. Só em 3 bacias hidrográficas nós utilizamos esse número ou um pouco mais, e não tem problema nenhum se você tem uma bacia hidrográfica onde 90% do
uso prioritário da água é a agricultura irrigada. Desde que seja uma água legal, outorgada, que passou por todos os processos, não tem problema nenhum. É por isso que a mensagem é essa. Nós temos regiões críticas, regiões com problemas sérios de água. Por exemplo, eu posso citar aqui o São Marcos, o Alto Rio Preto. O Alto Rio Preto é problemático. Vira e mexe, nós temos um problema de conflito de água lá agora que a gente está tentando resolver. Tem umas regiões que tem que ter um olhar diferenciado, um olhar mais cuidadoso e um manejo mais cuidadoso também. E a água para irrigação, gente, quando a gente pensar em água, nós temos que parar de pensar no rio. Vamos parar de pensar no rio. O rio é a última coisa que a gente tem que olhar. O rio, a gente olha quando a coisa já está ruim. Vamos parar de olhar no indivíduo aqui. Vamos parar de olhar nesse indivíduo que está retirando a água do rio. Esse indivíduo aqui, ele tem que ter uma consciência maior. Ele tem que olhar para a bacia hidrográfica. É na bacia hidrográfica que as coisas acontecem. É aqui que nós temos que ter estratégias de manejo, de conservação de água e solo. O rio é a última coisa que a gente olha. E para olhar a bacia hidrográfica, nós temos que irrigar pensando na bacia hidrográfica. As associações, para isso é fundamental fortalecer as associações de irrigantes, tipo a Irriganor. É um trabalho excepcional que a Ana tem feito aí. A gente valoriza esse trabalho porque é difícil deixar os seus afazeres aqui e ir a Brasília, que é pertinho, mas tem que ir lá, participar das reuniões, estar no dia a dia, discutindo essa questão. Mas isso é fundamental, gente. A questão do olhar para a bacia hidrográfica, a questão de criar associações. Por que isso é importante? Porque hoje as decisões de prioridade, elas são tomadas nos comitês de bacia. A nossa lei 9433 faz parte do sistema há mais de 10 anos como conselheiro, estou lá representando o Ministério da Agricultura. Ela prevê isso, é aqui que a gente organiza. É lá que as pessoas têm que se organizarem para definir, priorizar o uso da água, porque senão o uso prioritário vai ser jardinagem, não vai ser um uso que, por exemplo, produção de alimentos. Vai ter competições que não são justas. Para isso, quando a gente fala em bacia hidrográfica, é fundamental a gente dialogar. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?